Olá, boa noite, coisa boa. Hoje é quinta-feira. Vamos ter um papo super legal com a Karina Uchoa, palestrante, pesquisadora, professora aqui do nosso estado, e é um prazer estar aqui falando com você. Você já ouviu falar em CNV, em comunicação não violenta? Então, venha para a nossa live, tenho certeza que você vai gostar. Quero cumprimentar todos vocês que estão aí, que já chegaram, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com você, né? Que hoje Karina Uchoa vai falar com a gente. Para você que está chegando, pega o seu aviãozinho, manda ali, convida a outras pessoas que você acha que vai se interessar por este assunto. E nas terças e quintas nós temos os nossos programas, não é? Terça nós conversamos com profissionais da educação. Próxima terça nós conversamos com Jerusa Piscinali Rossim, que é secretária de Educação de Boa Esperança, e nós vamos falar sobre essa gestão da educação remota. Como que é, quais são os procedimentos, como é que está acontecendo, não é? Também na quinta-feira nós vamos falar com o Vicente Falcão sobre a sua marca, sobre o seu brand, sobre como fazer, como trabalhar para ser um palestrante. Então vai ser muito importante, não é? Então, você já ouviu falar em comunicação não violenta? Se você quiser ter acesso aos nossos trabalhos, acesse o link da minha bio, do meu perfil, e entre no nosso canal do Telegram, porque você tem acesso a todo o material das nossas lives. Ontem nós fizemos um webinário maravilhoso pelo YouTube, né, com o presidente da Undime, da UNCM e outros convidados, falando sobre o Fundeb. Você pode ir lá assistir, se inscrever no nosso canal, que foi um papo muito importante, de muita responsabilidade para a educação do Estado do Espírito Santo e de todo o Brasil, porque o Fundeb é nacional, né? Então, nós vamos lançar também uma marca chamada o Marketing Digital, para quem quer aprimorar, aprender a usar as ferramentas digitais, principalmente no uso do Instagram e principalmente no uso do Telegram, uso do Facebook, do Instagram. Então, assim, é um prazer poder trabalhar esse assunto, e eu espero que vocês gostem e que venham para os nossos trabalhos. Quero cumprimentar todas as pessoas que entraram, Sônia, aí às vezes tem os nomes que a gente não consegue ler, Calil, é um prazer recebê-los, assim, essa live está sendo muito inspirada porque Karina é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Nós tivemos contato quando ainda estava trabalhando. Ela fez uma palestra maravilhosa na formação de supervisores escolares do Estado do Espírito Santo, e a partir daquele dia, nossa, Karina já me conquistou. Então, assim, fantástico. Tenho certeza que você que está aqui vai reaprender alguns conceitos, algumas posturas sobre comunicação, né? Já ouviu falar em CNV, em comunicação não violenta? Então, como a gente pode entender para internalizar conceitos e procedimentos, né? Mudanças de hábitos, de padrões comportamentais, de crenças, para sermos mais assertivos. Enquanto isso, Karina já está chegando, estamos aguardando aqui, né? Aí a gente também vai ter dicas, entender quais benefícios nós temos quando a gente tem um comportamento mais agradável, mais sutil. As palavras, né, com delicadeza, a gente aprende a se comunicar melhor. Então, Karina Uchoa, tenho certeza que ela vai dar um excelente... cadê Karina? Estamos aguardando. Vou mandar o convite de novo, Karina. Karina está aqui dizendo: cheguei, está dando ok, mas não está entrando. Vamos lá. Cadê você, Karina? Vamos lá. Gente, tecnologia é algo apaixonante. Mas eu digo assim,
A gente tem aprendido muito agora. A gente tem aprendido se adaptando a esse mundo novo, normal, onde todo mundo fugia das redes sociais, e agora a gente está encarando isso como natural, né? Então é um prazer, de fato. Karina está entrando, vamos lá. A Idena, quem mais está aí? Meus cumprimentos. Leia Silveira. Deixa eu ver quem mais aqui. Karina, cadê você? O que está acontecendo, Karina? Já teve autorização para entrar? Travou? Não entrou? Vamos lá? Enquanto isso, você que está chegando. Ei, Dena, olá! Karina, eu já te mandei o convite. Entra! Você já aceitou? Então, clica lá e entra. Vamos lá. Então, quando a gente passa por algumas situações no nosso trabalho ou na nossa família, não é? Que a gente tem que aprender a se readaptar a situações, a comandos, a como se comportar, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento no trabalho, né? Como que você sabia que existe violência passiva? Tudo isso a Karina vai trabalhar conosco. Então, Karina, sai e entra de novo, que eu vou mandar o convite para você. Tá certo? Vou mandar de novo, Karina. Ó, tô enviando o convite para você. Vamos lá. Isso aí. Bom, Instituto Ande, Edna Rossim, Aldei Rodrigues, nosso parceirão, faz essas artes lindas e maravilhosas aí que vocês contemplam, né? E nós vamos iniciar o trabalho com marketing digital. Aprenda a usar as redes sociais, Facebook, Instagram, tá? E a gente tem que realmente se reinventar nessa arte agora, desse novo normal. Assim, penso que o caminho é esse, usar as tecnologias a nosso serviço. Na terça que vem, nós temos Jerusa Piscinali, secretária de Educação de Boa Esperança. Na quinta-feira nós temos Vicente Falcão, que vai trabalhar com a gente sobre o palestrante. Karina, não está aparecendo aqui para mim online. Já solicitei, mas não está chegando para mim. Eu acho que eu vou entrar de novo. O que você acha? Pessoas que estão aí, eu vou sair e vou entrar novamente e vou solicitar. Ah, Karina, vamos lá, Karina, apareceu aqui. Visualizar. Transmissão ao vivo, vamos lá. Vamos lá. Agora sim! Ei, Karina, tá? Como que é? A gente não desiste nunca. Gente, eu tô na live. Antes de você entrar, eu já tava na live, gente. Boa noite. Boa noite, meu amor. Mas é assim eu mesmo. Eu falei, gente, essa pessoa me convida e não deixa eu entrar na live. Como é que é isso, gente? E eu estava... É comunicação violenta nessa live de comunicação não violenta? É isso mesmo, gente? Boa noite, Edna. E eu estava aqui mandando convite. Meu coração ficava assim, tuque, tuque, tuque. Cadê a Karina? Cheguei. Lindo e maravilhoso. Boa noite. Especial. Boa noite para todo mundo. Isso, pode cumprimentar. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Edna, pelo convite. Estou muito feliz, muito assim, agraciada e acarinhada pela sua gentileza, pela sua generosidade em me trazer para o seu projeto. Eu quero te parabenizar por tantas lives de boa qualidade, com muito conteúdo. Eu tenho acompanhado o teu trabalho quando não bate no mesmo horário das minhas lives. Boa noite. A minha galera tá chegando aí também. A galera já chegou, inclusive, que eu já ouvi você falar. Calil Gazali, nananã. Então o pessoal tá chegando. Quero dar uma boa noite para os meus seguidores e para os seus seguidores.
que nos Amém. escolheram, como diz a nossa queridíssima Isabela Camargo, que nos escolheram para estar aqui hoje, nos ouvindo, no meio de Show. tanto conteúdo, né? Então vamos embora que a gente tem muita coisa para falar hoje. Isso mesmo. E, ó, Karina, eu estava falando aqui antes de você entrar, que é um prazer. Desde o dia que eu te conheci, numa formação de supervisores do Estado do Espírito Santo na ESESP, até postei Isso. uma foto, li lá nos stories, nós Linda! duas, linda, que saudade. Coloquei a blusa em sua homenagem. Ó, Opa! também, bem show. Luxo, luxo. Luxo. Então, a gente, primeiramente, eu quero saber um pouquinho de você, da sua trajetória, o que te fez ser essa profissional maravilhosa, qual foi o caminho que você trilhou, né? Porque o Unspiration é um programa que inspira pessoas. Pelos exemplos, pelas posturas, pelas atitudes, pela formação, pelas ações, e você é uma pessoa que inspira pessoas. Então diga pra gente, sua missão nessa vida, amiga. A minha missão nessa vida é conectar pessoas, compartilhar conhecimento e transformar a minha vida e a vida de outras pessoas naquilo que eu posso, evidentemente. Bom, meu Uhum. nome é Karina Shoa, eu sou palestrante, pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, professora, com muito orgulho, por escolha, por opção de vida, por opção de qualidade de vida, ao contrário do que muita gente pensa, porque nós É. temos uma atividade muito extenuante, desgastante, mas também muito prazerosa. Então, eu não considero que a educação e o exercício da educação seja algo que pese. Muito pelo contrário, eu até fiz na semana passada uma palestra, uma live sobre qualidade de vida no trabalho, dizendo justamente isso, que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não trabalha nem um dia. Eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em Educação, em Direito, em Psicanálise e em Filosofia, e optei por escolher essa trajetória da qualidade de vida no trabalho justamente pelo fato de que eu fui assediada moralmente. E neste momento em que fui assediada, eu não encontrava muito material para poder entender a dor que eu estava passando, porque eu optei por não sofrer e transformar a dor numa pesquisa. Então já é uma pesquisa que eu tenho aí aproximadamente uns 10 anos. Começou em 2010, quando aconteceu esse episódio, e vem desde então. Eu me profissionalizei nisso, eu não esperava que eu fosse Sim. seguir esse caminho, que é bem diferente da minha formação inicial, apesar de termos a necessidade do conhecimento jurídico para Uhum. nos protegermos e reivindicarmos os nossos direitos, mas sem dúvida nenhuma foi uma trajetória bem interessante. Daí eu parti para o assédio moral, sexual, síndrome de burnout, comunicação não violenta, que eu adotei como uma filosofia de vida. Eu costumo dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que comunicação não violenta é uma forma de se comunicar. Não, não é isso. É uma Não é. escolha que você tem para ser assertivo sem ser violento e aprender a conviver com a diferença e fazer disso uma grande comunidade de harmonia. Então eu costumo dizer sempre isso. Eu não fiz curso de CNV, eu fiz uma imersão com Uhum. o cara hoje que é o Bambambam Bam Bam da CNV aqui no Brasil, que trouxe esse trabalho de forma muito brilhante, que é o Dominic Barter, e daí eu comecei a incorporar essa filosofia e trabalhar isso dentro da gestão de conflitos, que é uma coisa que eu faço, dentro da liderança, Sim. desenvolvimento de equipes, enfim. E hoje estou aqui com Edna Rossim. Um luxo, gente. Karina, acho que a gente, sim, algumas pessoas, eu queria até saber, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que entraram pela primeira vez, sejam bem-vindos, um grande beijo, interaja conosco, escreva aí, dê sugestões, faça perguntas. Karina, acho que seria bom a gente fazer uma conceituação para as pessoas entenderem, né? O que que é comunicação violenta, quem desenvolveu, quais são as finalidades, quais são os desafios da gente incorporar de fato, como um hábito, a comunicação não violenta. Porque assim, a gente vê hoje, né, tanto bullying, tanta situação desagradável, tanta violência passiva, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, e Karina, principalmente nesse momento agora de pandemia, que as famílias estão muito em casa, né, reaprendendo a conviver. Hoje conversava com uma amiga e essa amiga dizia assim:
Hoje eu estou muito triste porque eu tenho uma amiga que ganhou o bebê há pouco tempo e por esse período de pandemia estar em casa, divorciaram-se. Então isso é Uau. muito triste, né? Então assim, Karina, conceitua pra gente comunicação violenta, esses impactos aí, quem que começou isso, como é que é? Bom, a comunicação não violenta, que Isso. é o que traz a gente aqui nesse contexto hoje, Uhum. ela, na verdade, surge com uma provocação do Marshall Rosenberg na década de 70. Ele começa a trabalhar através até mesmo de uma forma lúdica para comunicar a plateia com fantoches, que até tem muitas fotos dele com fantoches na mão, que depois quiser dar uma olhadinha no Google vai achar muitas fotos, e o Marshall ele começa a desenvolver essa chamada técnica, que depois a gente descobre que não é uma técnica, é uma filosofia de vida, onde você pode usar do seu discernimento, da sua inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala muito bem sobre isso, ele vai utilizar essa inteligência emocional para que você possa ter algumas coisas que são fundamentais dentro de um processo de harmonização da convivência humana. Quais são eles? Primeiro, ele redefine, na verdade, empatia. Muita gente fala de empatia, principalmente na pandemia, estamos num momento de empatia, etc e tal, do outro. Você me escuta bem? Você me escuta bem? Deu uma travadinha, mas agora tá bom. Você que está aí, pega o Percebe coraçãozinho, claramente? clica o coraçãozinho, manda convite para os seus amigos. Deu uma travadinha, mas agora tá bom, Opa! voltou. Opa, voltou aqui, pronto. Isso. Então, o Marshall, ele começa a desenvolver essa de justamente alinhar essas pessoas. Então, pensar que nós somos diferentes, Uhum. isso é fundamental, e saber respeitar essa diferença. Então, ele coloca que empatia é colocar-se no lugar do outro, respeitando as diferenças que existem entre nós. Esse é um ponto. Sim. Segunda coisa, é você observar os fatos, não criar estereótipos. Quando a gente cria estereótipos, quando a gente cria determinadas barreiras, automaticamente você consegue gerar uma violência, gerar um conflito. Tá dando uma travada, que o pessoal tá falando que tá travando aqui. Deu uma travadinha aí, mas já voltou. Tá legal agora. Pode Beleza. continuar. Tá. E observar os fatos, não criar estereótipos, então a gente tem empatia. Uhum. E uma terceira coisa que é bem legal é o sistema que ele chama de sistema de apoio. Nós não estamos sozinhos no mundo. Isso significa que a gente precisa uns dos outros. Nesse momento da pandemia, você foi muito feliz quando você coloca o quanto as pessoas estão se redescobrindo, e muitos até se descobrindo. Exemplo, tem gente que descobriu que tem filhos, que não sabia que tinha filho em casa. Porque deixava o E que é filho com a babá, com a empregada. Pois é, e descobriu, inclusive, que estava transferindo a responsabilidade da educação, que na verdade não é na escola que se faz isso, é em casa, transferindo a responsabilidade da educação para a escola forma e a família educa. Então é nessa ordem, não pode ser diferente disso. E o Marshall, ele começa a trabalhar todo esse ferramentário, essa metodologia, que se transforma em algo super importante para minimizar conflitos de guerra. Ele foi a campo em várias situações de guerra no mundo inteiro para utilizar toda essa filosofia para que as pessoas pudessem minimizar esses conflitos. E, consequentemente, isso passou a ser difundido no mundo inteiro. O Marshall, ele morreu muito precocemente, ele morreu há pouco tempo, e nessa transição entre a descoberta dessa filosofia de vida até a sua morte, ele conseguiu deixar um legado vastíssimo. Então, hoje já existe nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo polarizados através de seus representantes legais, porque não é todo mundo que pode representar a CNV, você precisa ser credenciado nesse processo. Aqui no Brasil é o Dominic Barter que faz isso, e a gente sabe o quanto isso tem contribuído no âmbito da escola e no âmbito corporativo. Olha que coisa interessante, porque quando a gente vai para o âmbito corporativo, para a esfera corporativa, as pessoas falam muito de conflitos, mas não falam de soluções pacíficas. E a solução pacífica de conflito pode ser feita através da comunicação não violenta. Então, eu utilizo muito isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Você já teve a oportunidade de assistir presencialmente e sabe como é que funciona isso.
nós temos dinâmicas, dinâmica de escutativa, dinâmica de colocar-se no lugar do outro, para que você possa sentir como uma filosofia de vida e não simplesmente como algo que você vai agregar ali naquele momento e depois vai esquecer. Então, assim, de forma muito, muito simples, muito sucinta, porque uma live é muito pouco tempo para a gente poder falar tudo, mas exatamente. Mas assim, eu confesso a vocês que foi algo que mudou muito a minha vida. Quando a gente começa a incorporar comportamentos congruentes, né? Aquilo que eu falo está de acordo com a minha postura, com o meu comportamento. Isso muda. Então, se você quer ver a mudança no mundo, comece por você, né? Então, a gente sabe desse princípio, né, de mudança de comportamento. Então, hoje, quais são os principais desafios para a gente incorporar um hábito da cultura não violenta? Né? Qual é o principal desafio para uma pessoa se desafiar mesmo? Eu quero mudar o meu comportamento. Olha, a primeira coisa que a pessoa precisa ter, Edna, é um processo de autoconhecimento contínuo. Eu costumo dizer isso sempre. Quem não se conhece não tem a mínima possibilidade de conviver bem com outra pessoa. Então, um dos motivos pelos quais existem tantos conflitos é justamente pelo fato de que as pessoas, por várias razões, enfim, elas não passam por esse processo de autoconhecimento. É importante deixar claro que quando você faz isso, automaticamente você consegue encaixar as coisas nos seus devidos lugares. Então, por exemplo, pandemia. Por que está tendo tanto divórcio? Porque as pessoas, elas não conviviam, elas apenas viviam juntas, que é bem diferente. Você conviver com alguém é você ter a oportunidade de abrir-se para o novo, porque aquela pessoa com quem você está, ela é diferente de você, e você precisa entender isso. Isso é empatia, é o que a gente chama de exercício empático. Quando você apenas vive, você às vezes pode só coabitar com alguém. Então esse é o motivo pelo qual muita gente se divorciou e está se divorciando na pandemia, e nós temos o maior número de divórcios da história. Em todos os países eu tenho acompanhado isso. Isso significa que as pessoas não estão sabendo se comunicar e agora estão sendo obrigadas a fazê-lo, porque estão vivendo na mesma casa e estão tendo que em algum momento falar com a outra pessoa. Então, assim, famílias que usavam o WhatsApp para poder se comunicar, vem cá meu filho, vem jantar, o jantar de hoje é isso. A gente já estava nesse nível. Então, eu acredito que um dos maiores desafios é o processo de autoconhecimento. E aí a gente vai desdobrando para outras coisas no decorrer da nossa fala. Isso. Quero só cumprimentar as pessoas que estão chegando, professor Luciano, Vânia, Valdeís, ei, meu chefe Tomás, tudo bom? Um grande beijo para todo mundo, né? Para os amigos de Karine, para os nossos amigos. Karine, você falou aí que a comunicação violenta é a arte de lidar com conflitos, né? Principalmente nas organizações, nas empresas, né? E a gente vê, às vezes, quanto conflito que tem, seja conflito mesmo por questão de poder, de hierarquia, de posição, né? Então, existem técnicas que a gente possa aprimorar, porque a comunicação, quando a gente fala de comunicação violenta, ela parte do princípio do saber falar, do saber ouvir, do saber entender, né? A interlocução dos envolvidos nesse diálogo. Então, assim, quais seriam assim, essas técnicas que a gente poderia usar? Eu só vou fazer uma pequena adenda aí, comunicação não violenta, porque senão o pessoal vai ficar meio confuso. Você falou violenta, não, eu falei, ih, meu Deus, falou violenta. A comunicação não violenta é a arte de lidar com conflitos. Essa foi a minha fala. O que a gente vê nas empresas, às vezes, é uma comunicação violenta. Isso, exato. Então, como a gente pode aprimorar esses relacionamentos? Existem técnicas, existem uma forma didática de trabalhar. Se eu for numa empresa ou num grupo de trabalho que tem uma comunicação violenta, ela pode ser passiva ou não passiva, ser agressiva mesmo. O inverso disso é que nos trouxe aqui. Então, quais as técnicas que a gente poderia aplicar para quem está aqui nos ouvindo? E outra coisa, às vezes as pessoas não têm noção que os diálogos são agressivos.
Sim, isso é muito comum. Uma das coisas que a gente usa muito quando a gente vai aplicar a técnica de CNV, que a gente chama comumente CNV, né? Então, quando eu falar CNV, vocês já sabem que é a comunicação não violenta. Quando a gente fala de CNV, a gente usa muito a técnica da escutativa. O que significa isso? Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão com uma dificuldade muito grande, Edna, de lidar com o silêncio. Todo mundo quer falar alguma coisa. Então é muita gente na rede social falando muita coisa, entrando em conflito desnecessariamente, e dentro das empresas isso não é diferente. Eu tenho, assim, situações, só para exemplificar, de pessoas que, por exemplo, brigaram porque receberam um e-mail em caixa alta. E a pessoa achava que o outro estava gritando pelo e-mail. Quer dizer, pode acontecer e não ser um grito. Então, existe a possibilidade de você fazer uma escutativa, que é aprender a ouvir de forma atenta, isso é importantíssimo. Aprender a conviver com silêncio, existem exercícios que a gente faz da pessoa ficar em silêncio, convivendo com seus próprios pensamentos, usar a inteligência emocional e a inteligência relacional. O que é isso? É você usar o equilíbrio entre razão e emoção e saber se relacionar com seus pares. Dentro desse processo, tem um exercício que a gente fala de exercício da tolerância. Então, quando a gente fala do exercício da tolerância, por exemplo, é quando você escuta aquilo que você não queria escutar, mas tem que escutar até o final. Tem muita gente que tem dificuldade. Pode dizer aí que é o feedback negativo, que às vezes é mais usado do que às vezes o feedback positivo? Sim, na verdade, quando a gente fala de retorno, que é esse chamado feedback, ele pode ser feito de uma forma ou de outra. A gente, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero te fazer uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Na filosofia, o criticismo é algo que você faz quando você tem a capacidade técnica de fazê-lo. Se não tem a capacidade técnica, é uma opinião. E isso gera conflito, gera comunicação violenta. E aí você vem com a técnica, por exemplo, da gestão das emoções, da meditação, do aprender a respirar. Tem gente que não sabe respirar. Tem gente que consegue ficar falando sem parar o tempo inteiro, como se estivesse numa live de 59 minutos e 45 segundos. Mas é porque a necessidade que ele tem de expor o pensamento em relação ao outro e se colocar numa posição muitas vezes superior da fala, esse lugar de fala que ele se apropria é um lugar que é feito de maneira agressiva. Então o Marshall, ele coloca muito nas obras dele uma coisa interessante, que é o seguinte: comunicação não violenta não é para acabar com a violência, é para aprender a conviver com ela, que é bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Karina, a gente, assim, já li, pesquisei muita coisa, é algo que a gente precisa estudar muito, porque às vezes a nossa própria fala, a forma de expressar, ela gera um reflexo, um feedback no outro, que às vezes não é aquilo que você está querendo dizer. Mas a forma como você disse, como você se expressou, gera um sentimento, né? E às vezes também as pessoas utilizam dessa violência passiva, do deboche, da ironia, né? Do desdém, não querer nem olhar, nem cumprimentar as pessoas. Isso também é um tipo de violência, não é, Karina? A gente tem tido muito, Edna, casos nas instituições públicas ou privadas, tá, gente? Porque não difere em nada, as situações são muito parecidas. O ambiente pode ser diferente, mas as situações são as mesmas. Então, essa coisa que você coloca do deboche, do não considerar-se parceiro solidário em relação à dor do outro, isso tudo tem comprometido muito a saúde das pessoas dentro do ambiente de trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, aparentemente, um gracejo, uma coisa que você fala para alguém, pensando que não vai ofender, não é o que você diz, é o como. Então, na CNV, a gente fala muito isso. Você pode falar qualquer coisa, mas se você souber como falar, a pessoa não vai se sentir ofendida. Então, nos ambientes corporativos, nas instituições públicas e nas instituições privadas, o que a gente tem percebido é uma falta de preparo emocional muito grande das pessoas, principalmente quem ocupa cargos de chefia. E chefia é diferente de líder, né? A liderança, ela pode ser e precisa ser uma liderança inspiracional, que faça com que os seus liderados eles queiram voltar ao trabalho. E a chefia pode ser avassaladora. Pode ser uma coisa que a pessoa não tem vontade nem de acordar de manhã. Então, muitas vezes, eu falo sempre que eu não gosto de falar todo mundo, mas uma parte
significativa de pessoas que hoje estão no ambiente de trabalho, elas têm, assim, uma falta de sensibilidade muito grande. Então, quando o Marshall ele coloca esses 3 pontos que são fundamentais para a gente trabalhar CNV, que é empatia, observação dos fatos e sistema de apoio, é para que a gente possa olhar o cenário de forma global. Colocar-se no lugar do outro é um exercício necessário para que você faça coisas, é aquela coisa de, eu não gostaria de ser tratado assim. Então, por que você está fazendo isso? É uma pergunta. Esses componentes aí, quais são esses componentes, Karina? Se a gente observar, colocar na prática esses componentes dentro de um diálogo, para a gente poder diferenciar. Eu acho importante a gente colocar a diferença dessa comunicação empática e dessa comunicação, entre aspas, violenta. Né? O que é isso e como que ela pode ser uma comunicação empática? Como é que eu sei, por exemplo, uma mãe quando fala com um filho, por que ele reage daquela forma? Principalmente agora, somente de pandemia. Né? Dá para você tirar essas roupas daí? Já falei que não quer... Que tipo de comunicação é essa quando chega a falar desse jeito? Né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, a gente tem a possibilidade de ser assertivo. O que é ser assertivo? É você dizer o que precisa ser dito da maneira mais apropriada. Sim. Então, uma mãe que chega para o filho e fala assim, tira essa roupa daí que eu não aguento mais, ela pode fazer uma pergunta muito simples para o filho. Se você estivesse no meu lugar, você gostaria de estar neste ambiente com esta bagunça? Quer dizer, o controle emocional e a gestão das emoções que você precisa ter, a inteligência emocional que você precisa ter para poder controlar essa situação e fazer uma fala dessa precisa ser muito grande. Então, na maioria das vezes, a violência ela se sobrepõe nessas horas e a pessoa já fica irritada, já fica nervosa. Então, tem um exemplo muito interessante que o Dominique também usou lá na nossa imersão, que ele dizia o seguinte, como é que você pede para o seu marido lavar a louça? É assim, nossa, eu não aguento mais essa pia cheia de louça. Ou, não seria muito melhor se a gente tivesse com o nosso ambiente mais organizado? O que você acha? E você perguntar ao outro o que ele acha significa que você está escutando ativamente. Então, a comunicação empática, o colocar-se no lugar do outro, você pode fazer essa provocação ao outro. Tem uma frase que a gente usa na CNV que é o seguinte, como você está? Tem muita gente que entra no seu trabalho e dá um bom dia e a pessoa responde assim, só se for para você. E aí você, para não pegar aquilo e trazer como uma violência, você pergunta, oi Edna, mas me diz uma coisa, como é que você está? Você quebra uma barreira. Você faz com que exista a possibilidade de uma comunicação essa que não seja violenta. Então, o Marshall ele é muito feliz quando ele diz, não é para acabar com a violência faz parte do ser humano. Nós temos um lado violento, só que a gente precisa aprender a controlar isso. Agora, a partir do momento que você usa uma técnica apropriada, você consegue dirigir a sua mensagem e automaticamente, ao dirigir a mensagem de maneira inteligente, emocionalmente, você atinge o seu objetivo sem ofender ninguém. É muito simples quando a gente fala, mas na prática é algo que carece de muito autoconhecimento. Volto a dizer isso. Sim. A Aldeia aqui está lembrando que é preciso também a gente lembrar do crescimento da onda dos haters na internet, né? A polarização da discussão política permeada por uma comunicação não violenta. O que você pensa disso, Karina? Você tem acompanhado essa invasão de pessoas que entram nas nossas redes sociais para denegrir, para fazer uma chacota, para começar a puxar um papo que não tem nada a ver daquilo que foi colocado? Olha, eu sou obrigada a acompanhar essas coisas porque eu trabalho muito com a questão do assédio moral e da síndrome de burnout. Então, a gente percebe muito isso nesses dois momentos, assim. Pessoas que entram nas redes sociais e que entram justamente para desequilibrar emocionalmente a pessoa para quem ele está dirigindo aquilo. Então, os haters sempre existiram. Eu até brinco, às vezes, que a pessoa fala assim, você tem inimigo? Eu falo, não, eu tenho fã descontente. Que é aquela pessoa que eu talvez não tenha dado a atenção necessária e ela ficou um pouco aborrecida comigo. E agora eu aprendi, Edna, recentemente, uma outra expressão que eu já adotei. Ou eu tenho amigos, parceiros, ou eu tenho desconhecidos.
Porque se eu for gastar minha legal, energia... porque se eu for gastar... É verdade, mas porque se eu for gastar minha energia com o pessoal que talvez não concorde ou não goste de alguma coisa que eu venha dizer, sinceramente eu vou estar gastando minha energia com batalha perdida, concorda? Perdido. Então, assim, dentro desse processo, essa provocação é muito interessante porque justamente a internet que veio para nos conectar acabou também nos desconectando. Existe uma onda agora do cancelamento. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você diz na internet, porque as pessoas são canceladas. Eu só fico um pouco preocupada para trazer isso para o mundo real, porque cancelamento no mundo real chama-se homicídio até. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque existe uma diferença entre o mundo real e o mundo virtual. E no mundo virtual, o anonimato permite que as pessoas falem o que elas querem. Sim, sim. Então você vai lá e bloqueia a pessoa, você vai lá e cancela a pessoa. Como é que é isso? No mundo real, a gente tem aí ainda essa troca. No mundo virtual, nem sempre. Então, eu ainda não tive, graças a Deus, e eu acredito que você também não, eu ainda não tive nenhuma situação dessa de hater, mas eu sempre fico muito atenta ao que as pessoas estão falando a meu respeito, porque às vezes polariza e eu não quero isso dentro do meu trabalho, obviamente. Olha, eu tô aqui vendo que tem todo mundo te cumprimentando, nos cumprimentando, dizendo parabéns, saudade professora, estou adorando o diálogo, a Vânia, concordo plenamente com a sua fala. Deixa eu ver o que mais aqui, coisa boa. Deixa eu ver, volta, comentário. Sônia dizendo, Karina é show. Ótimo. E a Adriana dizendo assim, bloqueadas, né? Muitas pessoas têm sido bloqueadas pelas outras, né? Porque não querem ter aquele tipo de diálogo, né? Exatamente. Karina, assim, quando a gente vê essas frases, são frases prontas, a gente sabe disso, mas construindo pontes ao invés de muros. Lidar isso com o termo compaixão que está ligado também com a comunicação não violenta, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, quando a gente fala da CNV, só para a gente poder resgatar e fazer o link com essa tua fala, existem 4 coisas que são super importantes. Eu já falei algumas delas. Observar, sentir, necessidade e pedido. O que significa isso? Eu observo os fatos, eu trago a possibilidade do exercício da empatia todos os dias. Não é, hoje eu quero ser empático, amanhã não. Não, tem que ser sempre. Sempre. Toda necessidade, ela gera uma expectativa. Então as pessoas, quando elas chegam até você, ou com sentimentos bons ou não tão bons assim, elas têm uma expectativa de resposta. Então é aí que a gente tem que ser inteligente emocionalmente, conectar-se com aquela pessoa e saber como lidar com essa dificuldade. E automaticamente buscar essa estrutura que a gente chama de sistema de apoio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não sabe como chegar até você. Sim. E aí quando você traz essa questão do construir pontes ou muros, traz para a gente também a possibilidade de refletirmos sobre algumas questões. Exemplo, quando eu me coloco dentro de um processo de comunicação, se eu não sei como fazê-lo, eu obviamente vou construir um muro ali. E as pessoas elas vão ter que atravessar aquele muro com uma dificuldade. Quando eu trago essa comunicação de maneira assertiva, de maneira empática, não violenta, eu automaticamente construo uma ponte. Muitas vezes aquela pessoa que é o seu maior problema no trabalho, e eu não gosto de usar a palavra problema, eu uso desafio. Então o seu maior desafio no trabalho é aquela pessoa que em casa vive sozinha, não tem com quem conversar, não tem nem para quem destilar o seu veneno. Ela chega no ambiente de trabalho e ela vai fazer isso com você. E você não entende, porque você é tão bacana, tão legal com ela e traz... E aí eu vi um comentário aqui anteriormente que é a questão da autodefesa. Sim, é uma autodefesa. Agora, cabe a quem tem mais exercício e mais possibilidade de autoconhecimento fazer com que essa ponte seja conectada. E, infelizmente, em muitas situações é o que não acontece. A pessoa responde gritando, com raiva, xinga a pessoa ou até mesmo corta o relacionamento. Aí a pessoa cai naquelas doenças que a gente já sabe, cai numa depressão e tantas outras coisas que a gente hoje tem. Sim. Então, o princípio aí da CNV é observar
entender esse sentimento, a Exato, necessidade do outro, e geralmente a exato. gente faz um pedido, né? Aquele exemplo que a gente falou da família, faz aí uma ordem, se você puder, por favor, né? Assim, para as pessoas entenderem essa questão principalmente da família em relação aos filhos, a educação dos filhos nesse momento, que às vezes chega a ser a ironia, o deboche. Os filhos, às vezes, eles se trancam nos quartos. Lá já tem todo o seu veículo de comunicação Exato. social. Ele está com o seu computador, com o seu celular, com a sua televisão, e ele se tranca aí, o mundo dele se resume a quatro paredes. E quando ele É, vem, quando ele vai para um social, receber um amigo que chega na sua casa, ele não quer, ele se isola do mundo, né? Porque não está sabendo conviver com as pessoas, não é? eu digo para você com muita tranquilidade que eu tenho conversado com muitos adolescentes. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com a criança, com um adolescente em idade escolar, eu falo sempre assim: o que você mais sente falta nesse momento da pandemia? Ele fala dos meus amigos e dos meus professores. Gente, eles até há pouco tempo eles estavam detestando os professores, agora estão com falta, sentindo falta. Quer dizer, é um negócio interessante. A ausência nos traz uma carência afetiva muito grande. Os pais estão tendo muitos desafios aí em casa pelo seguinte. Uhum, Volto no nosso início, a transferência de responsabilidade para a escola. Eu uhum, sempre uso uma frase: a escola ela forma, a família educa. Quando você chega na escola, leva o seu filho, como já aconteceu comigo, que eu já ministrei aulas em séries iniciais, o pai falou assim: professora, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Aí eu virei para ele e falei: eu também não. uhum, Porque se você não sabe, né? Quer dizer, já chegou o menino ali cheio de dificuldade. A escola não tem essa obrigação, a escola ela vai te dar uma orientação. E agora com a pandemia, os pais se viram na obrigação, porque não tem uhum, outra opção, na obrigação de acompanhar os estudos dos filhos. E agora eles talvez passem a dar mais valor para nós educadores, porque eles acreditavam que as escolas eram depósitos de criança e de adolescente. sim, E hoje, na sim, pandemia, a gente já começa a perceber que não é assim que funciona. Então, a uhum, falta de comunicação empática em casa está ocasionando muitos conflitos. Os adolescentes uhum, isolados nos seus quartos, fazendo suas aulas, os pais de vez em quando perguntando se já fez, e aí a coisa é. está desenrolando nessa confusão. Os pais não são todos os pais que foram preparados para serem pedagogos. Essa é uma questão que a gente tem que levar. Então, é bom valorizar o professor agora, né, gente? Porque a gente tem um trabalho Muito. árduo, bem desafiador, mas vale muito a pena. Olha, a gente ia dizendo parabéns, as lives são maravilhosas. Dizendo aqui, a Sânia Karina lá, Karina, não me esqueço do curso que a gente fez sobre solução de conflitos, te cumprimentando, dando boa noite. Boa E noite. isso, Karina, é, quando você falou aí que você já teve a experiência de conviver com um chefe, não é, que não foi tão líder, altruísta e que te fez mal a você ou pessoas que você conheça. Qual é a orientação que você daria para quem ou está vivendo, ou tem um amigo, ou, às vezes até as pessoas que estão aqui nos acompanhando, ou que vão assistir depois, que vai ficar gravado lá no IGTV. Qual a orientação que você daria para uma pessoa que está passando por esse problema? Problema não, Primeira, situação difícil. a primeira coisa que eu sempre costumo dizer, Edna, é que a pessoa ela precisa reconhecer que a questão existe, porque tem muita gente que traz Uhum, para si a responsabilidade do seu próprio assédio ou do seu próprio uhum, constrangimento. Dentro da escola, você uhum, bem falou do bullying, tem o uhum, stalking também, que é a perseguição digital, que tem muita gente que acha que stalkear é a coisa mais legal. Não é, gente. É perseguição digital, tá? Então, num caso como esse, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, se ela estiver dentro de um ambiente onde ela esteja sendo assediada pelo seu superior e não tem a quem recorrer para fazer uma denúncia, existem órgãos públicos que ela pode recorrer. Antes dela buscar judicializar isso, ou seja, buscar um advogado para fazer uma rescisão, existem também órgãos que fazem fiscalização desse tipo de situação. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho é um deles. O uhum, mais importante é as pessoas não terem medo. Eu, semana que vem, vou estar lançando um perfil no Insta chamado uhum, Causa Mortes Trabalho, que é baseado na minha pesquisa.
E o causa-morte trabalho, ele vai justamente trazer essa possibilidade para as pessoas, para quem se sentir... Porque eu estou recebendo muita denúncia e eu vou ter que criar um canal para ouvir essas pessoas de forma mais, digamos, direta. Muitas vezes, o número de pessoas que estão morrendo por conta das relações de trabalho é muito alto. A gente está no Setembro Amarelo, o pessoal fala muito de suicídio. Suicídio, para muita gente que não parou para pensar nisso, eu posso garantir a vocês que de 70% para cima dos casos de suicídio tem relação com o trabalho. Então, essa questão que você coloca, é fundamental que a pessoa reconheça que tem o desafio a ser encarado e não tenha medo. Por pior que seja a situação, porque senão, infelizmente, ela pode chegar a fazer parte dessa estatística que a gente não gosta, e, enfim, é muito triste. Sim, não, sem dúvida. Karina, a gente está quase chegando ao final. Olha como que passa depressa, gente. Já tá gente, quase... é isso mesmo? Faltam Poxa, 15 no meu relógio minutos. falta 15 minutos, mas é assim mesmo, é live. Então. Quais dicas, quais curiosidades, o que você gostaria de falar para depois a gente fazer aquele bate-volta legal, né? Para a gente encerrar. O que você gostaria de dizer? Dicas. Use a comunicação não violenta em casos de violência. Você minimiza essa situação. Coloque-se no lugar do outro, observe os fatos e, principalmente, crie um sistema de apoio. Tenha com quem conversar. Isso ajuda em todas as situações, inclusive nessas últimas situações que a gente acabou de citar, situações difíceis no trabalho, onde você está sendo assediado moralmente ou sexualmente, ou está sofrendo de síndrome de burnout. Essa é uma grande dica. A outra questão é que toda vez que alguém chegar até você com um pedido, existe ali uma necessidade a ser atendida e uma expectativa que foi gerada. Então, ouça mais as pessoas, aprenda a conviver com o silêncio. E quem quiser saber mais sobre comunicação não violenta, o livro do Marshall Rosenberg, que é o Comunicação Não Violenta, é a obra-prima para que você possa lá buscar todas as suas respostas em relação a esse estudo, porque ele foi a única pessoa até hoje, no mundo inteiro, que teve um estudo tão profundo a respeito do tema. Então, Marshall Rosenberg é a obra que eu indico. Ele tem vários outros livros, convivendo com a comunicação não violenta, mas esse de comunicação não violenta é a obra que eu mais indico. Tá. Também pode no YouTube, né, Karina? Tem vários sites, várias dicas, várias orientações, exemplos que você pode acompanhar para começar a utilizar na sua vida. Porque um ambiente tóxico, ele somatiza as pessoas. Você começa a ficar doente e incorporar aquela doença, e aí isso não é bom. Então, liberar-se disso, libertar-se desse sofrimento, porque as cadeias imaginárias, elas existem e elas nos aprisionam. Vai depender de cada um, como ele lida com tudo isso. Não é, Karina? Sem dúvida. E não ter medo. Não ter medo, porque o medo nos aprisiona. Então, eu tenho medo de denunciar. Eu fico dentro dessa prisão aí, automaticamente eu sofro. Não sofra pelo que você vive, não sofra. E uma coisa também que eu aprendi ao longo da minha vida é que eu não pego para mim aquilo que não é meu. Não é meu. Oh, show! Você que tá com problema, não sou eu. Então a gente passa a levar a vida com mais leveza, não é? Exato. E aqui tem uma contribuição da Anne, deixa eu ver quem é aqui. Aniceia, muito bom, através dessa situação, saber como conhecer o outro, né? Seres humanos, heterogêneos, infelizmente, né? Precisamos filtrar as relações, penso ser uma das soluções. Ok. Né? Sônia Pedrosa dizendo, quando duas pessoas maravilhosas se encontram, não pode resultar em outra coisa além de sucesso. Amei estar com vocês. Beijo, minha querida. Beijo. Gente, olha, tá chegando ao final, foi um prazer receber os amigos de Karina, os meus amigos, nossos seguidores, só amor, só carinho. CNV para todo mundo, não é, Karina? Sem dúvida, sem dúvida. CNV sempre. Assim, é uma filosofia e vale a pena ser exercitado. E principalmente não gaste energia com batalha perdida. Gaste energia com coisas que valem a pena. Verdade. Às vezes a gente fica remoendo, sofrendo, fica quase deprê. Ai, para, se pergunta, por que eu tô assim? Por que eu tô com dor de cabeça? Por que eu tô agindo desse jeito?
Exato. Deixa pra lá. Exato. E tu não Exatamente. me pertence. Essa energia Exatamente. não é minha, é do outro. É verdade, é verdade. Sem Show. dúvida. Karina, a gente está quase chegando ao final, vou fazer um bate, para depois você dar as suas últimas dicas. Quais foram os momentos mais especiais na sua vida? O meu nascimento foi um momento especial. Minha mãe deu a vida para poder me colocar no mundo e ela sobreviveu. Então, isso para mim é o renascimento da minha mãe e o meu nascimento. Então, para mim foi um momento mais especial. Que lindo, nossa, maravilhoso. Tem a Adriana está dizendo aqui, olha, que coisa boa, ó. Marinho dizendo, show, cheguei atrasado, Rogério, acho que é Rogério. Adriana, parabéns, mais uma vez conteúdo maravilhoso, com duas pessoas maravilhosas. Help o Showa dizendo, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Olha que legal. É minha mãe, é minha mãe. Um beijo, minha querida. Você de fato deu luz e vida a uma pessoa maravilhosa. E o Halil Ghazali é o meu marido. Tá todo mundo aí na audiência. Um abração, já cumprimentei no início da live. Karina, quais foram os momentos assim que você puder dizer, né? Mais tristes da sua vida? Porque a gente tem alegria, a gente não é feliz o tempo inteiro, a gente não é só grato o tempo inteiro, a gente não é só gentil o tempo inteiro. Então, quais foram os momentos mais tristes da sua vida? Se quiser falar só um. A perda do meu pai. Meu pai faleceu 5 dias antes do meu casamento e o sonho dele era levar uma filha ao altar. Então, para mim, foi o momento mais, assim, traumático, né? Porque causa uma ruptura muito, assim, existencial na nossa vida. Mas eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele está super me orientando, porque ele era uma pessoa que torcia muito pelos filhos, tanto por mim como pelo meu irmão. E eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele está jogando a luz necessária para que o nosso caminho seja mais leve. A luz. E se você tivesse a chance de escolher um fato da sua vida? Você mudaria, recriaria, viveria novamente, não sei que fato, mas faria diferente, faria do mesmo jeito? Eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não acredite, mas tudo que eu vivi na minha vida, coisas boas e coisas não tão boas assim, foram necessárias para o meu crescimento. Então eu não reviveria e nem recriaria. É como eu sempre digo, eu não trocaria os meus 44 pelos meus 14, por exemplo. Sim. Apesar de que nos 14 a gente não tem tantas responsabilidades. Mas eu sou muito feliz e sofro de uma doença incurável. Eu sou uma pessoa que sofro de felicidade contínua. Então, eu não recriaria absolutamente nada. Eu acho que tudo na vida da gente tem o seu momento para acontecer. A Vânia está aqui dando uma contribuição. Gostei muito dessa oportunidade de aprender sobre convivência com a família e outras pessoas que fazem parte do nosso convívio. Parabéns por serem pessoas cheias de luz. Um beijo, Vânia, beijo para toda a sua família, todas as pessoas que estão nos acompanhando. É sempre muito bom. A nossa missão enquanto Instituto Ande, enquanto Edna, é proporcionar esses momentos com pessoas extremamente especiais, importantes para mim. Todas as pessoas que eu convido são pessoas que fazem parte da minha vida, eu aprendo, eu acompanho, eu sigo, estão próximas a mim. Então, é com muita gratidão que a gente está trazendo você hoje, viu, minha querida? Pelo seu exemplo de vida, pela sua postura, pelo seu carisma. Grata. Acompanhado. Rogério está dizendo, que triste, né? Quando acho que é a perda do seu pai aqui que ela está colocando, que triste, né? Acho que é isso. Perdi meu pai também, fica uma lacuna. Né? Agora sim, algum fato, alguma sensação que você gostaria de compartilhar que foi um grande aprendizado na sua vida e que você não esquece, e que você sempre compartilha com alguém? Um grande aprendizado que eu tenho na vida é aprender a compartilhar. Em todos os sentidos. Conhecimento que não é compartilhado é egoísmo. Vivência que não é compartilhada é egoísmo. E nós não nascemos para sermos egoístas. Então eu costumo dizer sempre que compartilhar faz parte da minha vida. Conectar pessoas, trocar experiências e principalmente mais aprender do que ensinar. Eu sempre costumo dizer que eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Eu tenho muito a aprender e a possibilidade de transformar e ser transformada todos os dias. Todos os dias.
Aqui, a Nessa dizendo, que lindo, sempre te admirei, Edna, boa energia para você também, muita luz na sua vida, né? Aí, Cristina dizendo, Karina, é só close de, deixa eu ver, fugiu aqui, É o Cristiano, é o meu fã. Cristiano, é dele, subiu A aqui, Aniceia também, uma querida, sempre compartilha muito, mandou a sua live para todo mundo, no mundo isso, que inteiro. delícia, gente. Olha, Irene, parabéns, Edna, excelente trabalho. É isso mesmo, Karina, é show, é top. Humildade, excelência. Olha que coisa linda, quanto feedback Gratidão. positivo. Olha, que coisa boa. Karina, o que que te faz te dar força, te dar luz, te dar coragem para você levantar todo dia essa mulher brilhante, maravilhosa, para atingir o seu alvo? Fazer o que amo, ajudar pessoas e ser ajudado por elas, e transformar os meus caminhos e os caminhos das pessoas todos os dias. Eu levanto com a mesma alegria 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu levanto com a mesma alegria para pegar um voo e dar uma palestra e voltar. Eu levanto com a mesma alegria porque eu amo o que eu faço. Eu sou muito realizada com o que Deus me proporcionou, esse caminho cheio de gente feliz, de gente boa. E todos os desafios que Ele me apresenta são desafios para o meu crescimento. Então eu não tenho nenhuma carga na minha vida que não seja impossível de ser suportada e transportar. E isso eu devo aos meus pais, pela forma como eles me educaram, e principalmente às pessoas que durante esse caminho abrilhantaram a minha existência, e você é uma delas, com certeza. Ah, muito obrigada. Minha mãe tá aí, Maria Bolsonaro, dando os parabéns. Beijo, mãe, ó, só coração. Gratidão em ouvir pessoas tão iluminadas, a Mônica. Gente, a todos vocês que estão aqui conosco, não é, Karina? Pra gente é um prazer poder Sem partilhar, dúvida, poder sem trazer dúvida. pessoas como você, pra gente dialogar, para colaborar com as pessoas. Aí, Adriana, muita sabedoria e ensinamentos, né, para cada resposta. Karina, reta final, né? Quando a gente fala assim, seja a mudança que você quer ver no mundo, para a gente poder encerrar. E se a gente precisa começar por uma comunicação não violenta, a gente precisa começar por nós mesmos, né? Quando a gente muda, muda o mundo, muda tudo que está à nossa volta. Porque às vezes o óculos que nós usamos é uma lente e a gente passa a ver coisas às vezes que não existem, sentir coisas, sentir o que não de fato não é real, porque a gente imagina. Finalizando comunicação violenta, você diz que mudou a sua vida. Então, contribua com a gente mais um pouquinho. Na verdade, eu gosto muito das pessoas que fazem coisas. Eu gosto de gente que fala, mas eu gosto de gente que faz o que fala. Então, comunicação não violenta é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha infância, sempre, e aprimorei durante todo esse processo. Então, toda vez que você sentir que está sendo violentado por alguém, verbalmente, ou através de um gesto, ou qualquer coisa desse tipo, coloque-se no lugar daquela pessoa antes de responder. Aprenda a ouvir e escutar. Preste atenção nos fatos e, principalmente, não crie muros baseados em preconceito, estereótipo, enfim, coisas que nos afastam. É isso que tem sido o meu exercício diário, assim. Toda vez que eu faço alguma coisa que eu magoo alguém ou que eu sinto que, porventura, eu posso ter magoado, eu peço desculpas, tenho a humildade de reconhecer que eu não sei tudo e agradeço a oportunidade de aprender mesmo com os meus erros. Então, são Ó, coisas que eu levo para a vida. isso, Marinho dizendo, gente que faz o que fala, amei. Karina, tudo que você falou também é resiliência, não é? Porque quando a gente tem essa capacidade de se autoconhecer e trabalhar aquilo que a gente não é tão bom ainda, para analisar e dar uma resposta ao outro, voltar ao estado normal, com mais rapidez, daquele ponto que nos tirou o chão. Esse tirar o chão, seja por uma falta de empatia, seja por descuido das pessoas, às vezes por nem entenderem que aquele ato provoca no outro um sentimento tão ruim. Exato. Às vezes eu sou tóxica e nem sei que sou tóxica. Sim. Então a falta de diálogo, a falta de comunicação assertiva tem dificultado os relacionamentos.
Sem Karina, dúvida. estamos chegando ao final. Tem gente que falou assim, vou boicotar o Instagram. Um beijo, agora é só dar beijo. Beijo, abraço a todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima Obrigada, oportunidade. Um obrigada, abraço. Beijo para obrigada. todo mundo que está aqui. Tchau, tchau. Obrigada, Karina, e Tchau, todos os tchau. nossos seguidores. Beijo. Obrigada, obrigada. Gratidão. Obrigada, meu bem. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.